Sem problema. Então, graças a Deus nós estamos aqui e faz algum tempo eu gravei um vídeo sobre os perigos do coração, as armadilhas do coração e a concupiscência. E essa palavrinha que só os evangélicos conhecem, as pessoas de fora praticamente não conhecem e acaba sendo grego para muita gente, tanto que peguei até aqui no dicionário da língua portuguesa, do Primeirão lá, que está disponível na internet, que tem duas acepções. Desejo imoderado, ou seja, sem moderação, descontrolado, de satisfazer a sensualidade. E dois, apetite sensual. O que tem a ver com sensualidade sensual? Que refere aos sentidos, tipo tato, audição, olfato, paladar e visão. Então, tudo que é referente aos sentidos, ao que você deseja muito, assim, descontroladamente, você deseja absorver, se torna uma concupiscência, que a Bíblia traduz por desejos da carne, coisas assim, imorais e tal. Então, eu lerei aqui na minha Bíblia e também aqui no que eu peguei aqui na internet. Gostaria que os irmãos abrissem também na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que fala, então o tema do sermão é concupiscência. O que significa essa palavrinha difícil que praticamente só os evangélicos conhecem? Então eu lerei acho que é a versão que eu tenho, 1 João 2, de 15 a 17. Minha versão acho que é Almeida Corrigida e Revisada Fiel, que é a versão mais próxima original. Isso. Então eu lerei aqui, aí eu peço para algum irmão que tem uma tradução mais moderna para ler também. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se alguém tiver uma versão mais moderna... Eu vou ler a linguagem de hoje, que é uma tradução bem mais fácil de se entender. Isso. Não amem o mundo e nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. Então, diz porque eu tenho percebido o seguinte, nas redes sociais, no meio artístico de uma maneira geral, que as pessoas estão atraídas pelo que é ruim, pelo que uma vez assisti um vídeo da Fabíola Mello, uma semana ou duas atrás, em que ela fala sobre contracultura. Que antigamente a contracultura era o rock, aquela coisa assim de ser de rebeldia contra o sistema, de você sempre sendo contra os valores cristãos, contra a família, a favor da liberação das drogas, uma série de coisas. Agora o mundo está tão pervertido, está tão assim zoado, com a gíria, que contracultura, nós nos tornamos a contracultura. Por exemplo, valorizar a família, valorizar os princípios da palavra de Deus, valorizar aquilo que Deus valoriza, se tornou contracultura. Por quê? O mundo está procurando, basta você ouvir qualquer música secular que está no topo das paradas, música sertaneja, funk, essas músicas que estão lá no topo, que você ouve músicas com letras que erotizam, que sensualizam não só a mulher, o homem também, que relacionamentos artificiais, relacionamentos, digamos assim, que coisificam o ser humano, onde o ser humano acaba se apropriando do outro, o outro se torna objeto, aí os seres humanos acabam pervertendo toda a ordem que Deus colocou, o ser humano acaba pervertendo. Então, por quê? Por causa dos desejos
da carne, porque a carne busca isso. Quando o ser humano se afasta de Deus e se apega demais à carne, a consequência é você se deixar levar por prazeres, coisas assim que você se satisfaz, que você acaba ficando viciado naquilo, aquilo, você se torna prisioneiro daquilo e somente Jesus Cristo pode libertar o ser humano de tudo isso. Então, e como isso começou? Como surgiu tudo isso? Surgiu lá, primeiramente, com o diabo. Inclusive, o mundo, hoje em dia, do cinema, dos super-heróis, está mudando. Assim, eu estou percebendo assim, que está havendo uma mudança de paradigma, uma mudança de visão com relação aos heróis e os vilões. Antigamente, os heróis, eles eram assim, reverenciados, idolatrados, e o objetivo deles era combater os vilões eram sempre do mal, ninguém gostava dos vilões, e o pessoal vibrava quando os vilões conseguiam vencer os heróis conseguiam vencer os vilões e triunfavam e tal. Hoje está se invertendo o negócio. Hoje, se você fala de Star Wars, quem que é o principal destaque do Star Wars? Darth Vader, que é o maior vilão da história. Se você vai lá, Malévola, meu malvado favorito, os Minions são aqueles bichinhos amarelinhos que o objetivo deles é ir atrás do pior de todos os vilões e seguir esse vilão. E se você vai lá, também quer ver, já estão lançando filme solo de vilões, o Venom, que foi lançado hoje, se não me engano, o Coringa e tudo mais, se não me engano, o Esquadrão Suicida é um grupo de vilões também, uma coisa assim. Então, porque qual é a visão que o mundo tem hoje dos vilões? São pessoas que a sociedade rejeitou, ou então que passaram por problemas, ou seja, eles procuram justificativas para que as pessoas se coloquem no lugar dos vilões e passem a torcer para os vilões. Os heróis acabam sendo desprezados, os heróis acabam sendo mortos e acabam deixando de ter evidência, os vilões são exaltados. E já existe pelo que eu tenho visto assim, no meio teológico, no meio religioso, já existe gente dizendo que Satanás, Lúcifer no caso, foi injustiçado no céu, ele e os anjos caídos, que Deus não permitiu que Lúcifer se destacasse, por isso que ele foi expulso do céu. Ou seja, estão querendo já transformar Lúcifer em herói e Deus em vilão. Então, esse é o pensamento do movimento Nova Era, de transformar Lúcifer em herói e Deus em vilão. Mas como isso tudo começou? Claro que com a rebelião de Lúcifer, né, que ele queria ser igual a Deus, se rebelou contra Deus, e chegou lá no Jardim do Éden, e lá em Gênesis capítulo 3, os irmãos que puderem abrir, versículos 1 a 7, mostram como o pecado entrou no mundo. Porque Deus criou o mundo, viu que tudo era bom, criou o ser humano, e Deus só fez uma proibição ao ser humano: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu todas as árvores do mundo para comer livremente, só uma única árvore que o ser humano pode comer, e justamente para ver, Satanás se disfarçou de serpente e fez um estrago e acabou corrompendo o ser humano, plantando no meio do ser humano a dúvida. Como diz lá, lendo a partir do versículo 1 de Gênesis 3, deixe-me ler. Mas a serpente era astuta mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, a qual disse à mulher: porventura Deus vos disse, não comais de toda a árvore do horto, no caso do Jardim do Éden, que eu estou lendo em versão espanhola, por isso que eu estou tendo dificuldade. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, ou seja, o diabo plantando na mulher a dúvida. Porque o primeiro passo para o pecado, para você cair em pecado, é você se deixar levar pela dúvida. Não morrereis, é o que disse o diabo, a mulher. Mas sabe Deus que o dia em que comerdes deles serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o ser humano acabou sendo enganado pelo diabo de que Deus estava enganando o ser humano, o homem e a mulher.
E implantou na dúvida na mente. E aí no versículo 6 diz assim: E viu a mulher que a árvore era boa para comer, ou seja, os olhos, a concupiscência dos olhos, e que era agradável aos olhos, e árvore desejável para alcançar o entendimento, ou seja, tem a ver com a soberba da vida, com a concupiscência da carne. Então, na verdade aqui, ó, era boa para comer, a concupiscência da carne, era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e era desejável para alcançar a sabedoria, a soberba da vida. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, o qual comeu assim como ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira e se fizeram aventais. Ou seja, o ser humano queria ser como Deus, queria conhecer aquilo que estava vedado a eles, no fim acabaram vendo sua própria vergonha. O ser humano acabou se vendo que ele estava tão próximo de Deus, ele não precisava de mais nada a não ser a presença de Deus. Deus já tinha tudo para o ser humano, Deus tinha disponibilizado o mundo para o ser humano, e a presença dele estava ali, mas ele preferiu sobrepujar a Deus e acabou vendo que não era nada, que estava vendo a própria vergonha. E quando o ser humano se afasta de Deus, ele acaba, o ser humano fica feio, ele acaba nas trevas, na escuridão. Quando ele se aproxima de Deus, ele se aproxima da luz, ele vê a luz, ele vê Uma vez eu vi uma ilustração de um pregador que quando o ser humano se afasta de Deus, ele não vê a si mesmo e acaba, quando ele não vê a si mesmo seus próprios defeitos e acaba perdendo a luz de Deus. A luz, ele fica mais nas trevas e não vê a sua própria condição de pecador. Quando ele se aproxima de Deus, ele fica perto da luz, ele vê a esplendor de Deus e ao mesmo tempo ele vê a sua própria incapacidade, a sua própria pecaminosidade. E agora lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, também fala sobre a concupiscência, que são os maus desejos, más intenções do coração, que levam o ser humano à perdição. Tiago 1, de 13 a 15. Se alguém quiser ler voluntariamente. Ninguém, quando for tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e Ele mesmo tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Depois do mau desejo ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, quando é completado, gera a morte. Então, quando o ser humano ele se deixa levar pelos próprios desejos, pelos próprios sentimentos, por exemplo, quando o ser humano vê uma situação que é revoltante, esses programas de televisão que mostram crimes passionais, uma série de desgraças, você se deixa levar pela emoção, até mesmo um filme, uma novela que mostra cena de violência, você acaba ficando com raiva e acaba torcendo para o vilão morrer, ou seja, você se deixa levar por sentimentos de ira, de fúria, e você acaba perdendo, de uma certa forma, o raciocínio, perdendo a sensibilidade. Você se acostuma com aquilo, com aquelas cenas de horror, de morte, de destruição, você perde a sensibilidade porque você se deixa levar pelos sentimentos da carne. Mas a partir do momento que você tem empatia, você sente a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, você percebe que aquela pessoa tem uma história, tem uma família, que aquela pessoa precisa de Jesus na vida dela, tanto a pessoa que cometeu um crime, quanto a pessoa que foi vítima do crime, tanto a pessoa que faz o erro, quanto a pessoa que sofre as consequências desse erro, você acaba seguindo com paixão, porque uma coisa é você aceitar o pecado como algo normal, como algo o que é abominável. Outra coisa é você odiar o pecador e apontar o dedo para ele como se você também não fosse suscetível ao pecado. Como se diz, eu não sei quem inventou esse ditado, mas Jesus Cristo, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Acho que está na Bíblia, eu não lembro o texto, mas
ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Ou seja, Deus não compactua com o pecado. Tanto que logo no começo do ministério, Jesus Cristo disse: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho. Então mas ele deseja muito que todos se arrependam, que conheçam a ele e cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Mas o próprio povo de Israel, ao longo dos séculos, desde o tempo de Moisés até o tempo de Jesus e depois ainda, o entendimento do povo foi cegado, foi tapado pelos próprios desejos, porque o povo de Israel sofreu na escravidão do Egito, comeu o pão que o diabo amassou, foi liberto, houve todas aquelas pragas, os milagres, tudo, só que a vontade do povo de comer comida, assim, farta, ele não se satisfez com o maná, não se satisfez com a água que brotava da rocha, eles queriam mais e coisas assim, e acabaram sendo seduzidos pelos próprios desejos, eles acabaram se sucumbindo ao bezerro de ouro, porque eles tinham passado mais de 400 anos lá no Egito, que era um país idólatra, uma cultura idólatra, e eles acabaram sentindo falta. Eles não tiveram paciência em esperar a manifestação de Deus por meio da lei, por meio e acabaram fazendo bezerro de ouro, tal, se corromperam, acabaram morrendo no deserto, só sobrou José e Caleb. Mas enfim, resumindo, todas as desgraças que aconteceram ao longo da história foram culpa do ser humano, foram culpa do pecado. E ainda tem gente que põe a culpa em Deus. Por que Deus abandonou o mundo? Deus deixou o mundo de lado, virou as costas. Por quê? Porque o próprio ser humano está colhendo as consequências dos seus erros, de suas más escolhas. Por que existe tanta desgraça, tanto terremoto, violência, mortes, destruições? Por quê? Consequência da própria ação do ser humano sobre a natureza e a pecaminosidade do ser humano de consumir a ganância humana, a sede de poder, de extrair de maneira desmedida os recursos naturais, de interferir negativamente na natureza. Por exemplo, estão querendo proibir canudinho de plástico em Sorocaba e mostraram uma reportagem de uma tartaruga que foi encontrada com canudinho no nariz, apareceram arrancando o canudinho no nariz dela, correu sangue. Então, assim, a consequência do ser humano querer sempre mais e mais e mais, achar que os recursos naturais sempre são renováveis, mas acaba gerando toda essa destruição, toda essa desgraça. Então, a partir do momento que o ser humano se aproxima de Deus e se apega a Deus, ele passa a enxergar o mundo, a enxergar a vida com os olhos de Deus. E ele se desapega dos próprios desejos e passa a viver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Porque não tem nada a ver com... A vontade de Deus não tem a ver com o nosso desejo incontrolável, insaciável de querer sempre mais, de querer poder, conquista e toda aquela coisa assim. Porque aquele que vive de acordo com a vontade de Deus sabe que é apenas peregrino nesse mundo, que tudo que nós temos aqui ao nosso redor, nossa casa, nossos bens, carro, escola, trabalho, roupa, tudo, Deus permite que tenhamos tudo isso para usufruirmos enquanto estivermos nesse mundo, mas usufruirmos de uma maneira saudável, equilibrada, moderada. Tudo isso será destruído, será consumido pelo fogo um dia, e nós estamos aqui apenas de passagem, porque nossa vida, eu tenho acostumado dizer que nossa vida é uma preparação para a eternidade, seja ela ao lado de Deus ou não. É claro que nós desejamos estar ao lado de Deus na eternidade. Então, para que isso seja possível, o ser humano precisa se desapegar. É claro que não podemos fazer volta de pobreza, viver no monte comendo capim, não. Deus nos disponibiliza tudo que nós temos para usarmos de uma maneira saudável, equilibrada. Devemos trabalhar sim, devemos ganhar uns pão de cada dia, mas tudo com moderação e priorizando o reino de Deus. Isso tem a ver com o dízimo também, de reservarmos parte do que nós ganhamos para Deus, para a obra de Deus. Então devemos ter uma vida equilibrada, moderada, não nos apegando demais aos nossos desejos da carne, aos nossos desejos iníquos, mas buscando submeter tudo de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Porque somente Deus, por ser eterno, nos conhecer desde onde nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Então, é isso que eu gostaria de falar nessa noite para os irmãos. E desejar que Deus possa nos abençoar, nos orientar em tudo. E nesse ambiente tão hostil, tão terrível à nossa volta,
nos aproximando das eleições. Então eu gostaria de encerrar esse culto, aproveitando essa pregação, pedir que os irmãos possam orar para o nosso país, seja qual for o resultado das eleições, que Deus tenha misericórdia do nosso país, de todas aquelas pessoas que trabalharão direto e indiretamente com tudo isso, e que seja qual for o resultado, que confiemos na providência de Deus, confiemos naquilo que Deus tem preparado para nós, para que Deus possa nos orientar, que todo o ódio, toda a raiva que as pessoas têm uns pelos outros possa diminuir, que o povo de Deus se una para levar almas para Cristo, priorize o alcance de vidas por meio dele. Então peço que o irmão voluntariamente ore nesse final de mensagem pelo nosso país, pelo Brasil, pelas eleições, para que tudo corra bem segundo a vontade de Deus e que o povo de Deus seja preparado para levar ainda mais almas para Cristo, seja qual for o cenário que ocorrer no país a partir de outubro, novembro, que tudo seja, que as pessoas se aproximem dele, que possamos levar ainda mais almas para Jesus, mesmo depois de tudo isso. Amém. Uma oração voluntária, encerrando. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada vida, por cada família representada aqui nessa noite. Muito obrigado a Deus por esse espaço que temos para cultuar, louvar o teu nome. Pai, nessa hora, Pai, eu quero interceder pelo Brasil, Pai querido. Que o Senhor venha, ó Pai, fazer aquilo que está no teu coração, ó Pai querido. Que venha a nós o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai querido. Pai, que o Senhor coloque amor no coração da pessoa que estará à frente desse país, que ela possa, ó Pai, governar, ó Pai, da melhor maneira possível, e que o Senhor cuide de nós, ó Pai querido. Pai, muito obrigado pela vida do Paulinho, muito obrigado pela vida da Vivi, ó Pai, continue usando os teus servos, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Deus abençoe.